Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 97. Ela foi retirada da prova do Enem de 2019 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Temos o quadro, a referência bibliográfica e a pergunta. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Temos algumas opções. Enquanto estamos nessa tela, em qualquer momento você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, começamos a resolução e vamos à próxima tela. Nessa tela, eu destaquei alguns termos interessantes para a resolução da questão e também importantes para o seu conhecimento geral em química. O enunciado nos conta que os hidrocarbonetos formam as frações do petróleo. Então, o petróleo tem, basicamente, hidrocarbonetos. E que essas frações podem ser separadas por destilação fracionada. O Enem gosta muito de perguntar como é que se separam as frações do petróleo, por destilação fracionada. E essa questão de 2019 ainda nos explica por que é que a destilação separada separa alguns componentes. Separa porque eles têm diferentes temperaturas de ebulição. A questão nos informa tudo isso. E a pergunta é por que a fração 4 tem temperatura de ebulição mais elevada. Essa é uma questão que relaciona os conceitos de petróleo com o conceito de hidrocarbonetos, com o conceito de destilação fracionada, mas uma mistureira de assuntos dentro da química orgânica, por isso o assunto aqui são as propriedades dos compostos orgânicos. Para ajudar na resolução, vou limpar um pouco essa tela e vamos entender o que temos ali na fração 4, que é a nossa pergunta. Quando eu olho aqui para a fração 4, veja, a ebulição é maior, o enunciado já me falava isso, mas eu também posso notar que essas cadeias têm mais carbonos comparado com as outras frações. Então, observamos que na fração 4, as cadeias, por terem mais átomos de carbono, possuem maior massa molar. Quanto maior a massa molar de uma cadeia, maior a interação entre as moléculas. Quando eu vou definir e decidir qual substância apresenta maior ponto de ebulição, uma que a outra, primeiro ponto a gente olha a força intermolecular. Quando a força intermolecular envolvida for do mesmo tipo, como é o caso aqui, que nós temos só moléculas apolares e, portanto, a força intermolecular aqui é de polo induzido, a próxima coisa que olhamos é a massa molar. Moléculas que possuem massa molar diferente, quanto maior a massa molar, maior a interação e, por isso, maior a temperatura de ebulição. A nossa alternativa aqui é a alternativa D, porque as moléculas com muitos carbonos apresentam forças intermoleculares mais intensas porque elas têm cadeias mais longas. O mapa mental de hoje vai nos ajudar a enxergar um pouco melhor porque a nossa resposta aqui é a letra D. Vamos dar uma olhada. Vamos pensar um pouco sobre a ebulição relacionada com as moléculas apolares. A questão 97 nos mostrou que quanto maior a massa molar, maior a força intermolecular e maior é a temperatura de ebulição. O que eu quero mostrar com esse mapa mental, e nos ajuda até a entender esse primeiro quadrado que está aqui, é que quanto maior a extensão da cadeia apolar, maior vai ser a superfície disponível para interação, e assim, maior vai ser a temperatura de ebulição. E é claro, visualizando isso vai ficar um pouco mais fácil. Vamos dar uma olhada para essa cadeia com 5 carbonos. Esse daqui é o dimetilpropano. Metil e metil, quando tem 2 metil eu falo dimetil. Propano, porque essa é a nossa cadeia aqui. Os 2 metil estão no carbono número 2 e não há chance dele ficar no carbono número 1, senão ele seria integrante de cadeia principal. Então não preciso colocar 2,2 de metilpropano, mas talvez você encontre em algumas questões ele sendo chamado assim. Esse aqui é o, então, dimetilpropano. Ele é um isômero do pentano. Eles possuem o mesmo tanto de carbono, o mesmo tanto de hidrogênio, mas possuem estrutura diferente. Eles são isômeros de cadeia, porque essa é uma cadeia ramificada e essa é uma cadeia normal. Como tem a mesma forma molecular, eles possuem a mesma massa. Então, não entra nesse quadrado. Vou ter que avaliar esse quadrado aqui.
Para a gente avaliar isso melhor, vou pegar uma outra molécula dessa e colocar aqui. E vou ver aonde é que rola o ponto de interação. E vou colocar um outro pentano do lado desse pentano e ver como é que acontece a interação. A interação desse dimetilpropano com esse outro dimetilpropano se dá nesse ponto. A interação desse pentano com esse pentano se dá em todos esses pontos. Observe que nessa cadeia esticada, nessa cadeia normal, nós temos uma maior superfície disponível para interação. Como tem uma maior superfície disponível para interação, tem maior ponto de ebulição. E eu espero que agora também tenha ficado mais fácil imaginar que se a cadeia for maior, ela interage mais. Então, quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição, porque maior a interação. O objetivo principal desse mapa mental era fazer você perceber que aqui em cadeias ramificadas, as cadeias interagem menos do que as cadeias normais. E como aqui tem menor interação, tem menor temperatura de ebulição. Ninguém precisa saber qual é a temperatura de ebulição dos compostos. Eu fiz uma busca na internet e descobri que a temperatura de ebulição desse composto é 10 graus Celsius. Aqui, como tem mais interação, a temperatura de ebulição é maior. Ela é de 36,1 graus Celsius. Então, quanto maior a interação, maior a temperatura de ebulição. E mais ainda, quanto mais esticada a sua cadeia, maior a temperatura de ebulição, porque tem mais interação. Esse é o fim da questão 97. Se você acabou de chegar no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá um joinha nesse vídeo para marcar que você já fez essa questão. Eu encontro vocês na questão de amanhã.